galera, beleza? Aqui quem vos fala é Barbosa. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Física. Nós estaremos utilizando o livro-texto Halliday, 10ª edição, módulo 1, ou seja, livro de mecânica. Este livro é da editora LTC. Vamos começar falando sobre as três dimensões, que significa somente dimensão espacial, entendeu? É mais significativo como definição de posicionamento. Mas existe mais uma dimensão aí que ela é bastante especial, que é a dimensão temporal. O que seria isso? Dando um exemplo rápido, é como se você marcasse com alguém e falasse com esse alguém: olha, me encontre em tal lugar. A pessoa olha e fala: beleza, mas a qual hora? Quanto tempo eu levaria para chegar lá? Enfim. E o contrário também é verdadeiro, pois se você vai marcar com alguém e você fala: olha, me encontre, por exemplo, às 2 da tarde. A outra pessoa fala: beleza, mas aonde? Em que lugar? Existe uma relação entre essas dimensões. Enfim, mas esse não é o nosso tópico, somente de curiosidade. Vamos falar sobre movimento. Tudo que existe no mundo está em movimento. A classificação e comparação dos movimentos recebe um nome bastante conhecido, que é a cinemática, aonde esses movimentos podem ser relativísticos ou não, ou seja, possuem um significado para uma pessoa que não necessariamente pode significar o mesmo para outra pessoa. Isso é bastante significativo e muito legal. Vamos falar de posição e deslocamento. O que seria isso? Significa determinar a posição do objeto em relação a um ponto qualquer. Vamos supor uma reta, aonde eu estou neste marco zero aqui. Se eu me deslocar para a esquerda, significa que eu estou no sentido negativo, supondo que eu me desloquei menos 5 metros. Se eu me deslocar para a direita, significa que eu fui para o sentido positivo, eu me desloquei, por exemplo, mais 5 metros. Tudo isso é definido, por exemplo, pela variação do deslocamento, ou seja, o ΔX, que nada mais é que o deslocamento final menos o inicial, a posição final menos a inicial, que seria 5 menos 0, ou seja, o ΔX ficaria sendo 5 metros. Significa que eu me desloquei 5 metros para a direita. O contrário também é verdadeiro. Velocidade escalar média está associada à razão entre o deslocamento, ΔX, e o intervalo de tempo. Ou seja, velocidade média nada mais é que ΔX sobre ΔT. Ou seja, posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Com isso daqui você tem a velocidade média. Vamos a um exemplo onde existe um carro a qual você está dentro. Este carro percorre 8,4 km a uma velocidade de 70 km por hora, sendo que, por falta de gasolina, o carro parou. Você desce do carro, anda 30 minutos, você se desloca por 2 km. A pergunta é: qual é a velocidade média total? Eu não entendi o que ele falou. Vamos lá. Vamos separar de carro a pé. De carro você teve uma variação ΔXC de 8,4 km.
você teve uma velocidade média de 70 km por hora. A pé, você se deslocou tempo a pé por 30 minutos. Isso significa 0,5 hora. Por um deslocamento de 2 km. Vamos começar achando o tempo de carro. Quanto tempo você demorou para percorrer 8,4 km? É uma regrinha de 3 simples, 70 km a cada hora. Quanto tempo eu percorro? 8,4 km. Vamos chamar isso daqui de tempo C. Fazendo continha cruzada, eu tenho que tempo C igual a 0,12 hora. Se eu pegar e somar com o tempo a qual eu andei a pé, eu vou ter o meu tempo total. Ou seja, 0,12 mais 0,5 hora. Tudo isso aqui é igual a 0,62 hora. Beleza. Basta agora descobrirmos qual foi a distância total percorrida. Se eu de carro fiz 8,4 km, depois eu fiz a pé 2 km, basta eu somar 8,4 mais 2 km, que vai me dar o meu deslocamento total. Que merda, hein? Sabia não? Ou seja, 8,4 mais 2 igual a 10,4 km. Beleza, basta eu agora dividir. Minha velocidade média ficou sendo o meu ΔXT dividido pelo meu ΔT total, que é igual a 10,4 dividido por 0,62. Tudo isso aqui é igual a aproximadamente 17 km por hora. Lembrando que no SI a unidade de velocidade não é km por hora, e sim metro por segundo. Vamos falar um pouco agora sobre velocidade escalar em instantânea. Velocidade escalar instantânea. O que é isso? É uma velocidade em um dado instante que é obtida a partir da velocidade média, reduzindo o intervalo de tempo, ΔT, até torná-lo próximo de zero. Quando o ΔT diminui, a velocidade média se aproxima cada vez mais de um valor limite. Ou seja, eu tenho que V é igual ao limite de ΔT, que se aproxima de zero, de Δx sobre Δt. Ou seja, o que percebe que velocidade nada mais é que a derivada de x em função a t. Caracas. Porra! Olha, isso daqui facilita bastante a vida. Enfim, tudo isso está associado à rapidez de deslocamento do objeto. Prosseguindo, vamos seguir a um tópico muito legal, que é a aceleração. Quando a velocidade de uma partícula varia, diz-se que a partícula sofreu uma aceleração, ou simplesmente foi acelerada. Para todos esses efeitos, a aceleração média
nada mais é que V final menos V0, ou seja, V inicial, T menos T0, ou seja, é a variação de velocidade sobre a variação do tempo. Podemos também definir isso como a derivada de V em função de T, ou seja, dV sobre dt. Mas, se a velocidade é a derivada da distância x pelo tempo, a aceleração média também é uma derivada segunda da posição pelo tempo. Agora todas as peças se encaixaram. Com isso daqui, eu tenho uma definição bem legal da aceleração, do que seria a aceleração. A aceleração, somente para constar, também é uma grandeza vetorial, pois ela possui um módulo, uma direção e um sentido. O sinal algébrico indica a posição e o sentido em relação ao eixo ao qual está sendo comparado. E, basicamente, eu tenho a seguinte definição. Se eu tenho sinal positivo na aceleração, significa que o objeto está sendo acelerado. Se eu tenho um sinal negativo na aceleração, significa que esse objeto está freando, ou seja, ele está desacelerando. Com isso, nós podemos falar sobre a aceleração gravitacional, a qual nós vamos utilizar ela como G, sendo igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a unidade no SI, no Sistema Internacional. É um módulo da aceleração de um objeto em queda livre, nas proximidades da superfície da Terra. É assim que se define a aceleração gravitacional. Basicamente isso que temos para hoje. Nos vemos numa próxima videoaula. Obrigado!